Aposto que alguma vez na sua vida você já deve ter se perguntado: por que os caminhões não utilizam gasolina? E você sabia que os caminhões no início do século XX se moviam a gasolina? Mas esses não ficaram por muito tempo. Antes que você pense, esse acontecimento não está relacionado ao preço do diesel ser inferior à gasolina. Primeiro, para compreender isso, temos que entender a composição dos combustíveis. De uma forma bem simples, o diesel possui bem mais hidrocarbonetos que a gasolina, o que significa que sua consistência energética é maior, que por sua vez armazena mais energia por moléculas. Mas para extrair essa energia é necessário aplicar mais pressão do que na gasolina. E isso nos leva a uma palavra que você provavelmente já ouviu por aí: o torque. O torque é a força necessária para mover uma carga pesada, e nos caminhões é o que permite que, estando parados, possam acelerar e imediatamente mover cargas muito pesadas, além de manter a velocidade enquanto sobem colinas ou dirigem em terrenos acidentados. E como você faz um motor ter mais torque? Fazendo com que o percurso do pistão seja mais longo para que tenha mais tempo para empurrar o virabrequim. A questão é que, se você o fizer mais longo, aumenta a compressão dentro do cilindro, e é aí que entra o diesel, porque somente este combustível pode suportar compressões mais altas sem detonar antes do tempo. Os motores a diesel geram seu torque máximo a menos rotações por minuto, em comparação com os motores a gasolina. O fato do torque estar disponível desde baixas rotações é particularmente benéfico em serviços pesados como caminhões e maquinários pesados, onde é necessário um forte impulso inicial para mover cargas pesadas. Isso nos leva à eficiência. Os motores a diesel são mais eficientes que os motores a gasolina, porque queimam combustível de maneira mais eficiente. O diesel tem uma maior densidade energética que a gasolina, então é necessário menos combustível para produzir a mesma quantidade de potência. Os motores a diesel também têm uma relação de compressão mais alta, o que significa que podem extrair mais energia do combustível, resultando em autonomias de condução mais longas e menores custos de combustível para empresas transportadoras. Um caminhoneiro pode dirigir centenas de milhas com apenas um tanque de diesel, reduzindo o tempo de intervalos para reabastecimento e aumentando a produtividade. Mas talvez você esteja se perguntando por que a eficiência do combustível é tão importante para as empresas de caminhões? Vamos fazer alguns cálculos. Os motores a diesel são geralmente entre 20% e 30% mais eficientes do que os motores a gasolina. E os caminhões têm uma média de 2,5 km por litro. A quilometragem anual de um motorista de caminhão de longa distância no Brasil é de cerca de 120 mil quilômetros, o que significa que um caminhão consumiria na média de R$250 mil em diesel por ano, enquanto um motor a gasolina consumiria cerca de R$300 mil para a mesma distância. Imagine que você tenha uma frota de 10 caminhões. Isso significaria uma economia de mais de R$500 mil anualmente, se considerar que a menor eficiência da gasolina também obrigaria a montar tanques de combustível maiores, diminuindo a carga útil que o caminhão poderia transportar. A durabilidade também é importante. Os motores a diesel são construídos com componentes mais pesados e robustos para suportar as altas relações de compressão e maiores tensões associadas à combustão do diesel. Esses motores, como vimos, geram seu torque máximo a rotações muito baixas em comparação com os motores a gasolina, o que significa que operam dentro de uma faixa de rotação menos estressante, resultando em um menor desgaste dos componentes do motor. Os motores diesel requerem menos manutenção e menos substituições de peças, o que contribui para a redução dos custos operacionais e do tempo gasto na oficina. Além disso, os motores a diesel geralmente têm uma vida útil mais longa do que os motores a gasolina quando mantidos adequadamente. Por essas vantagens, este motor a diesel é o rei entre caminhões e veículos de carga pesadas. Mas o que acontecerá no futuro, em que é necessário que o transporte pesado também reduza as emissões poluentes? Embora a tendência seja a eletrificação por baterias, pode não ser a solução definitiva, pois, embora esses motores possam gerar potência suficiente, exigem uma grande quantidade de baterias para garantir sua autonomia.
o que representa 4 problemas: o peso delas, o tempo de carga, a autonomia com carga completa e o custo de substituí-las quando perderem sua eficiência. E isso sem mencionar o custo de compra do caminhão, significativamente maior do que os diesel. Há também outras soluções, como os caminhões que operam com gás natural, mas geralmente não são tão eficientes quanto os a diesel. E também o hidrogênio, um combustível que no futuro poderia ser a solução ideal, mas estamos pelo menos 20 anos longe de que possa ser um substituto viável para os motores a diesel. Então, por enquanto, teremos motores a diesel por um bom tempo. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o like.